Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 29, sob o título A União Ibérica, o período da história do Brasil compreendido entre 1580 e 1640, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 205. Vamos nessa então? Então pessoal, países ibéricos correspondem a Portugal e Espanha. Os dois países somados fazem parte de um acidente geográfico europeu conhecido como Península Ibérica. Daí, toda vez que você ouvir falar de países ibéricos, corresponde à união de Portugal e Espanha. Portanto, União Ibérica é o período de 60 anos, compreendido entre 1580 e 1640, em que Portugal e Espanha estiveram juntos, governados pelo mesmo rei. E eu explico por que houve a união das duas coroas, a União Ibérica. Em 1578, um pouco antes da União Ibérica, Portugal era governado pelo rei Dom Sebastião. Dom Sebastião era da dinastia de Aves, a família que governava Portugal há séculos. Só que em 1578, Dom Sebastião, o jovem rei, foi para a África combater os árabes, lutando pela religião cristã, e levou o exército português junto. Lá, na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, combatendo os árabes, o rei Dom Sebastião terminou sendo morto. Em 1578, o trono português ficou vago. Após muita procura de seus herdeiros, já que Dom Sebastião era jovem e ainda não tinha filhos, depois de uma longa procura encontraram um herdeiro de Dom Sebastião, um herdeiro da dinastia de Aves, para assumir o trono português. Era o cardeal Dom Henrique. Dom Henrique assumiu o trono português no lugar de Dom Sebastião, morto na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, só que Dom Henrique também já era velho e em 1580 ele também veio a falecer, sem deixar nenhum herdeiro. O trono português ficou vago e o rei espanhol Filipe II aproveitou que o país era vizinho e que estava vivendo uma crise sucessória porque não tinha um rei para assumir, e ele terminou anexando Portugal e todas as suas conquistas, todas as suas áreas, suas colônias, inclusive o Brasil, ao reino espanhol. Aí começa em 1580 a União Ibérica, o período em que Portugal e todas as suas colônias, incluindo o Brasil, passaram a ser dominados pela Espanha, nas mãos do rei Filipe II. Professor Rubens, essa União Ibérica quer dizer que Portugal e o Brasil passaram a ser posse do reino espanhol? O senhor quer dizer que o Brasil já foi posse da Espanha? Sim, durante 60 anos, entre 1580 e 1640. E isso, de certa forma, professor, foi bom ou ruim para o Brasil? Na verdade, pessoal, o período da União Ibérica teve aspectos positivos e aspectos negativos para o Brasil. Dentre os aspectos positivos, eu gostaria de citar, por exemplo, a extinção da linha do Tratado de Tordesilhas. O Brasil era dividido por uma linha. Parte do país pertencia a Portugal e parte pertencia à Espanha. Com a União Ibérica e a união dos dois países no mesmo reino, essa linha foi extinta e o Brasil ficou enorme, porque agora não estava mais dividido entre parte portuguesa e parte espanhola. O Brasil fazia parte de um único reino e ganhou uma dimensão territorial muito parecida com a que nós temos hoje. Outro aspecto positivo desse período da União Ibérica é a expansão territorial do Brasil e as entradas e bandeiras. Entradas e bandeiras eram expedições que penetraram pelo interior do Brasil à procura de metais e pedras preciosas, na captura de índios para trabalhar na lavoura de açúcar e de negros foragidos dos engenhos. Entradas e bandeiras eram expedições que expandiam o Brasil para o interior, sendo que as entradas diferiam das bandeiras, porque as entradas eram expedições oficiais, financiadas pelo governo. Já os bandeirantes eram expedições particulares, eles iam por sua conta. Outro aspecto positivo da União Ibérica para o Brasil, a extração das drogas do sertão na região amazônica. Os padres jesuítas puderam penetrar até a Amazônia, passaram a viver entre os índios em aldeamentos ou missões jesuíticas e utilizavam a mão de obra indígena na exploração das drogas do sertão da região amazônica, como a castanha do Pará, o guaraná, o açaí, cupuaçu, noz moscada, baunilha, produtos típicos da Amazônia que eram apelidados de drogas porque eram especiarias, né? Eram produtos raros, eram produtos exóticos que eram vendidos na Europa por um preço muito bom. E houve também a expansão para o interior do Brasil com a pecuária, com a criação do gado bovino. A pecuária penetrou para o sertão nordestino, utilizando o Rio São Francisco como rota, o Rio dos Currais, penetrou também para a região sul do Brasil. Quanto aos aspectos negativos da União Ibérica, durante esses 60 anos o Brasil sofreu
várias invasões de nações europeias. A primeira delas foi em 1612, quando os franceses invadiram o Maranhão e fundaram o Forte de São Luís, que deu origem à capital do Maranhão, São Luís, além da Companhia de Comércio da França Equinocial. Foram expulsos 3 anos depois, em 1615. E o Brasil sofreu outras 2 invasões. Uma pela Holanda em 1623, quando os holandeses invadiram a Bahia e foram expulsos em 1626, inclusive criaram na Bahia a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, só que os holandeses voltaram ao Brasil e promoveram uma nova invasão, dessa vez a Pernambuco, no ano de 1630. Se estabeleceram lá de 1630 a 1654, onde instituíram o que nós chamamos de Brasil holandês. Mas aí é assunto para a nossa próxima aula. Então, a União Ibérica é esse período de união das 2 coroas sob o mesmo reino, que trouxe aspectos positivos e aspectos negativos para o Brasil. Dentre os positivos, a extensão territorial que foi aumentada. E os negativos, porque o Brasil sofreu suscetíveis e sucessivas invasões. Forte abraço e até a próxima.